A virada histórica no Choque Rei ainda tá dando o que falar, e o Palmeiras, mais uma vez, está no centro das atenções. Não por polêmicas criadas dentro do clube, mas por causa da choradeira generalizada que tomou conta depois do clássico. A vitória do Verdão por 3-2, fora de casa, foi épica. Foi daquelas que entram para a história e doem em quem perdeu. E aí, como já era de se esperar, começaram os gritos de injustiça, os apontamentos contra a arbitragem, as comparações com outros jogos, e claro, os ecos de 2023 voltaram com força total. A história se repete, né? Quando o Palmeiras vira um jogo praticamente perdido, a narrativa vira outra. De repente, o mérito da equipe desaparece e o foco vai todo para polêmicas de arbitragem. Exatamente como aconteceu contra o Botafogo no ano passado, quando o Palmeiras virou um 3-0 e os caras simplesmente surtaram. E olha que naquele jogo ainda teve pênalti perdido pelo Botafogo, hein? O Palmeiras fez a parte dele, jogou bola e virou com autoridade. Mas preferiram gritar por supostas irregularidades, como se isso fosse justificar uma queda de rendimento absurda de quem estava ganhando com tranquilidade. Agora, contra o São Paulo, a situação é bem parecida. Os caras abriram 2-0, estavam com a partida aparentemente controlada e, de repente, tomam 3 gols e vem o rival levantar a moral na casa deles. Aí, como sempre, o culpado precisa ser outro. O discurso muda, as imagens são analisadas até o último frame e qualquer contato vira escândalo. O lance do Alan, por exemplo, é o mais falado. Estão tentando transformar um escorregão em pênalti claro, ignorando totalmente o contexto da jogada. A bola já tinha passado, o jogador do São Paulo nem ia alcançar mais, e o Alan, ao tentar se recuperar, escorrega e acerta o adversário. Mas estão tratando isso como se fosse uma entrada criminosa, algo que mudou o rumo da partida de forma determinante. Sinceramente, parece mais uma tentativa desesperada de encontrar um culpado do que uma análise honesta do que aconteceu. E é engraçado ver como os critérios mudam, né? Em outro momento, com outros jogadores, quando um atleta escorrega e comete falta, é só acidente de jogo. Mas agora, querem transformar isso em pênalti escandaloso. Lembra do Danilo? Ele escorregou num lance, acabou acertando o adversário e foi expulso. Teve muita discussão, muita gente defendendo o jogador do Palmeiras, dizendo que não merecia o vermelho. E agora, querem que um escorregão seja interpretado como penalidade máxima. A incoerência reina quando o interesse é atacar o Palmeiras. O mais curioso é que quando os erros de arbitragem prejudicam o Verdão, o barulho é bem menor. Quantas vezes o Palmeiras já foi claramente prejudicado em lances que poderiam mudar o rumo das partidas? Em situações em que o time não estava levando virada, mas sim em jogos duros, equilibrados, em que um erro de arbitragem poderia significar uma eliminação, uma derrota crucial. E o que acontece nesses casos? Nada. Não tem coletiva raivosa, não tem diretor chorando, não tem pedido de afastamento de árbitro. O silêncio impera. Agora, como o Palmeiras conseguiu mais uma virada histórica, os rivais surtam. A vitória incomoda, machuca e não conseguem aceitar que o time tem força, tem elenco, tem estratégia para mudar o rumo de um jogo mesmo quando tudo parece perdido. A verdade é que o Palmeiras virou uma máquina de virar jogo, e isso mexe com o emocional dos adversários. Os caras não aguentam mais. Ver o Palmeiras bater de frente, virar em pleno Morumbi, e ainda assumir a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, isso dói. E essa liderança não veio por acaso. Veio com bola, com desempenho, com regularidade. O Palmeiras tem os mesmos 55 pontos que o Flamengo, mas com uma vitória a mais e um jogo a menos. Ou seja, na prática, é líder com sobra. Enquanto isso, o Flamengo tropeçou, perdeu para o Bahia por 1-0 e ainda viu a CBF agir, afastando os árbitros das partidas polêmicas. Mas como sempre, esse tipo de decisão é paliativa. A gente sabe que não vai mudar muita coisa. A arbitragem brasileira segue sendo um problema crônico e não é de hoje. Afasta hoje, volta amanhã, e os erros continuam. Pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Flamengo, pro Grêmio, não importa o time, o problema é estrutural. Mas quando interessa, fazem parecer que só um lado é favorecido.
O mais engraçado é ver gente como José Botto, lá do São Paulo, adotando o mesmo discurso do John Testor. O famoso "perdemos porque fomos roubados". O cara não admite que o time tomou uma virada dentro de casa e precisa colocar a culpa em alguém. É a nova moda no futebol brasileiro, perder e gritar contra o VAR, contra o árbitro, contra a CBF. É o Testor 2.0 surgindo em vários clubes. A galera não aprende. Em vez de olhar para dentro, corrigir os erros do time, preferem jogar a responsabilidade em cima da arbitragem e criar uma cortina de fumaça. E olha que os lances polêmicos do clássico não foram só contra o São Paulo. O Palmeiras também tem do que reclamar. Um pênalti claro não marcado em Gustavo Gomes, derrubado por Alan Franco ainda no primeiro tempo. Um segundo amarelo que deveria ter sido dado pro Bobadilha, que fez falta em jogada promissora e ficou por isso mesmo. E, ainda, uma falta clara em Vitor Roque na origem do segundo gol do São Paulo, quando ele é empurrado por Enzo Dias. Mas disso ninguém fala. Porque não interessa para a narrativa. Interessa dizer que o Palmeiras foi favorecido, como se isso apagasse o brilho da virada. E por falar em Vitor Roque, teve polêmica também fora de campo. O atacante postou uma imagem de um tigre com um bambu na boca, uma provocação direta ao São Paulo, mas logo apagou. A diretoria chegou junto, alertou sobre a possibilidade de incitar violência e o jogador entendeu, retirando a publicação. Ainda assim, foi um recado simbólico, mostrando que o espírito do grupo está inflamado, vibrando com essa virada monumental. Só que o Vitor Roque vai desfalcar o time no próximo compromisso. Levou o terceiro amarelo e está fora da partida contra o Juventude, marcada para sábado, no Allianz Parque. Outro que deve desfalcar é o Emiliano Martins, que também recebeu o terceiro amarelo, mas já estaria de saída para a seleção uruguaia na próxima data FIFA. Ou seja, dois nomes importantes fora do jogo, mas nada que abale esse elenco que já mostrou mais de uma vez que sabe se virar. A CBF, por sua vez, decidiu não divulgar os áudios dos lances polêmicos do clássico. Alegaram que os lances não foram revisados no monitor, e por isso não se enquadram no protocolo de divulgação. Mais uma decisão protocolar que só aumenta a desconfiança da torcida. O torcedor quer transparência, quer clareza, mas recebe silêncio. Enquanto isso, os clubes se digladiam em meio a versões conflitantes e o futebol brasileiro segue imerso nesse ambiente de desconfiança e choradeira. A verdade é que o Palmeiras, mais uma vez, está colhendo os frutos de um trabalho bem feito. É líder do campeonato, venceu um clássico gigante com autoridade e ainda deixou os rivais completamente desorientados. E o que fazem os adversários? Correm para as câmeras, acusam o árbitro, pedem explicações e esquecem que estavam ganhando de 2-0. É mais fácil culpar o juiz do que admitir que tomaram uma virada histórica. O São Paulo, o Flamengo, os rivais em geral, todos estão sentindo. E é exatamente por isso que o barulho tá tão alto. Porque ninguém mais aguenta ver esse Palmeiras renascendo dentro dos jogos e derrubando gigantes com personalidade. Se estão nessa choradeira toda é porque não conseguem lidar com a força desse elenco. O Palmeiras é resiliente, é competitivo, e tá mais do que pronto para seguir firme nessa reta final de campeonato. Enquanto isso, os adversários se perdem em discursos, teorias conspiratórias e reclamações vazias. E o Palmeiras segue, com os pés no chão, sabendo que ainda tem muita coisa pela frente, mas já deixando um recado claro: para tirar esse time da briga pelo título, vai ter que ser na bola. Porque na conversa, eles não vão conseguir. E se tem uma coisa que essa virada no Choque Rei deixou escancarada é o quanto o Palmeiras consegue ser letal mesmo quando o cenário parece completamente adverso. O time já provou várias vezes que não desiste, que sabe se reorganizar no meio da partida e que confia no trabalho que vem sendo feito desde o início da temporada. Quando o São Paulo fez 2-0, muita gente achou que o clássico estava resolvido. Inclusive parte da torcida tricolor já começava a comemorar. Mas quem conhece o Palmeiras de verdade sabia que ainda tinha jogo, que bastava encaixar uma jogada, acender o time, que tudo poderia mudar. E mudou. Porque esse elenco acredita. E mais do que isso, executa. O mais interessante é perceber como essa mentalidade de nunca desistir virou marca registrada do clube.
O torcedor pode até se irritar com um primeiro tempo ruim, com a postura mais passiva, mas ninguém mais duvida de que o Palmeiras entra inteiro em campo, seja qual for a dificuldade. O time sabe o que fazer, tem um plano, tem banco, tem peças que entram e mudam o rumo da partida. E isso é fruto de um projeto que se mantém estável, que não se deixa levar por pressão externa, que não troca tudo a cada resultado negativo. É por isso que o Palmeiras tem essa consistência absurda. Enquanto outros clubes vivem de altos e baixos, o Verdão segue firme. E aí, quando vem uma virada como essa, que entra fácil entre as maiores dos últimos anos, a reação do torcedor é explosiva. É alívio, é orgulho, é aquele sentimento de que estamos vivos e somos fortes. Não à toa, o time saiu do Morumbi sob aplausos da própria torcida, que viu um desempenho de alma, de entrega total. Isso mexe com o emocional, claro, mas também serve como combustível para a sequência do campeonato. E não é pouca coisa estar na liderança faltando menos de 10 rodadas para o fim, com um jogo a menos, num campeonato que está completamente embolado na parte de cima. Do lado dos adversários, a sensação é de desespero. Quando você vê um time virar um 2-0 fora de casa, em um clássico, com autoridade, e depois assumir a liderança mesmo com desfalques, é inevitável bater aquele sentimento de impotência. Por isso que estão fazendo tanto barulho, tentando manchar a vitória com discursos sobre arbitragem. Porque é mais fácil fazer barulho do que aceitar a superioridade técnica e mental do Palmeiras nesse momento da temporada. E vamos falar a verdade, se fosse o contrário, se o São Paulo tivesse virado o jogo, o discurso seria completamente diferente. Estariam exaltando a força do elenco, a raça, a entrega, a grandeza do clube. Mas como foi o Palmeiras, preferem desviar o foco. Isso mostra que o time incomoda. E quando um clube começa a incomodar tanto, é sinal de que está fazendo tudo certo. A reação dos rivais é o melhor termômetro do sucesso. E nesse ponto, o Palmeiras está disparado na frente. Enquanto isso, a comissão técnica já trabalha pensando no duelo contra o Juventude. Mesmo sem Vitor Roque e Emiliano Martins, o time vai forte. E é nessas horas que a profundidade do elenco faz diferença. O Palmeiras tem banco, tem opções, e o grupo todo entende seu papel. Quando um sai, o outro entra e mantém o ritmo. Isso é o que separa os times que brigam até o fim dos que ficam pelo caminho. O Juventude, apesar de não estar no topo da tabela, vai querer complicar, vai jogar fechado, vai explorar o contra-ataque. Mas o Palmeiras já mostrou que sabe lidar com esse tipo de situação. O jogo será no Allianz Parque, um fator que pesa demais a favor do Verdão. A torcida vem jogando junto, empurrando, e depois dessa virada no clássico, o clima deve estar ainda mais quente. A expectativa é de casa cheia e muita pressão em cima do adversário. O Palmeiras sabe que, mesmo com um jogo a menos, cada ponto agora é decisivo. E, se vencer, pode abrir vantagem sobre Flamengo e outros concorrentes diretos, criando uma gordura preciosa para a reta final. Agora, sobre a decisão da CBF de não divulgar os áudios do VAR, é no mínimo estranha. A alegação do protocolo pode até fazer sentido tecnicamente, mas reforça a sensação de falta de transparência. Num momento em que todo mundo está pedindo mais clareza, mais acesso à comunicação entre árbitro e VAR, a CBF se esconde atrás de formalidades. Isso só alimenta a desconfiança e a narrativa dos clubes que se sentem prejudicados. Se o objetivo é diminuir a pressão e o barulho, estão fazendo exatamente o contrário. E vale lembrar que a ausência de revisão no monitor não significa que não houve erro. O árbitro pode simplesmente ter decidido, de forma equivocada, não revisar o lance, e pronto. Então a desculpa de que o protocolo não prevê divulgação dos áudios nesse caso soa mais como proteção institucional do que compromisso com a verdade. A arbitragem brasileira vive um momento delicado, e esconder as conversas só piora a imagem do sistema. Enquanto isso, os adversários seguem tentando criar polêmica onde não tem. A postagem do Vitor Roque, por exemplo, foi só mais um exemplo de como qualquer gesto do lado palmeirense é amplificado. A imagem do tigre mordendo um bambu foi provocativa? Foi. Mas quantas vezes a gente vê esse tipo de provocação no futebol? É parte do jogo, da rivalidade.
Claro que a diretoria agiu certo ao pedir para pagar, evitando alimentar um clima de animosidade. Mas o exagero na repercussão mostra o quanto tudo que vem do Palmeiras gera desconforto. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro burburinho tomou conta dos corredores do futebol brasileiro nesta manhã. Rumores apontam que Di Maria, o experiente ponta argentino que brilhou por clubes como Real Madrid e Paris Saint-Germain, estaria prestes a assinar contrato com o Palmeiras ainda hoje. Fontes não oficiais já circulam imagens de bastidores e menções discretas nas redes sociais de torcedores que juram ter visto movimentações de bastidores do clube paulista em ritmo acelerado. O mistério sobre a negociação só aumenta a expectativa. Até agora, nem o atleta nem o clube se pronunciaram oficialmente, mas a possibilidade de Di Maria vestir a camisa alviverde tem gerado euforia e especulação entre fãs e comentaristas esportivos. O suposto acerto, se confirmado, representaria um dos maiores movimentos do futebol brasileiro nos últimos anos. Aos 36 anos, o argentino ainda mantém uma carreira ativa na Europa e, segundo fontes do mercado, estaria interessado em novos desafios antes de pensar em aposentadoria. Para o Palmeiras, a chegada de um jogador desse calibre não seria apenas um reforço técnico, mas também um impacto de marketing e prestígio internacional. Torcedores já imaginam combinações explosivas com os principais talentos do elenco atual, e a expectativa por gols e assistências de Di Maria cresce a cada rumor que circula. Nos bastidores, comenta-se que a assinatura do contrato pode ser oficializada ainda hoje, com detalhes financeiros sendo cuidadosamente discutidos para não comprometer a folha salarial do clube. Alguns especialistas apontam que, mais do que futebol, a contratação simbolizaria uma virada de chave no planejamento do Verdão, mostrando ambição e capacidade de atrair nomes consagrados do cenário mundial. A imprensa europeia, por sua vez, já teria notado a movimentação, e a Argentina inteira parece estar de olho nessa possível transferência histórica. Entre especulações sobre duração de contrato, direitos de imagem e salários milionários, o que realmente mantém o torcedor atento é a possibilidade de, finalmente, ver Di Maria em ação no Allianz Parque. Enquanto o dia avança, cresce a sensação de que estamos diante de um rumor que pode se tornar realidade. Se confirmado, o Palmeiras não só ganharia um jogador de altíssimo nível, mas também uma injeção de prestígio global que poucos clubes sul-americanos conseguem alcançar. Até o momento, resta apenas aguardar os próximos capítulos dessa negociação que promete abalar o mercado e incendiar o coração da torcida alviverde. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!